Então, sistema de distribuição de medicamentos. O que é que a gente precisa saber sobre ele? Primeiro, quais são os tipos? Entre os tipos, nós temos o coletivo, individualizado e dose unitária. Esse é um tema que é muito cobrado em concurso, tá? Só que assim, eu acho que todos os concursos que eu fiz cobraram isso e é um tema super fácil, mas que todo mundo erra. Então, vamos tentar entender da maneira mais didática possível que eu consegui passar para vocês as diferenças entre esses sistemas de distribuição de medicamentos dentro das unidades hospitalares. Então, vamos começar pelo sistema coletivo. A principal característica dele é o armazenamento de medicamentos nas unidades de internação. Então, são feitos pedidos para a farmácia de uma quantidade X de medicamentos. Essa quantidade de medicamentos, normalmente, ela é acordada entre a farmácia e a enfermagem. E aí, nós enviamos para eles a quantidade que eles solicitam e eles ficam responsáveis por armazenar nas unidades de internação. E aqui um exemplo prático de como é feito esse pedido pela enfermagem para a gente. Aqui vem o que é, né? E aqui vem as quantidades, quantos eles pedem, quanto a gente vai enviar e o setor. Então, normalmente esse pedido deles, eles fazem diariamente e a gente monitora quantos ainda tem lá e quantos a gente ainda vai enviar. Tá bom? Então, sempre respeitando a quantidade que foi acordada anteriormente. Então, vamos para o sistema individualizado. Aqui a principal característica é que a requisição dos medicamentos é feita no nome do paciente, com a prescrição que o médico fez para cada paciente. E aí nós liberamos para um período de 24 horas. Então, aqui um exemplo prático, né, de uma prescrição feita no nome do paciente, onde a gente libera a medicação para 24 horas. Estou tapando aqui o nome do paciente, né, por uma questão óbvia. E aí aqui a gente calcula, né, quanto que vai ser enviado de cada medicamento, faz os cálculos, né, nada muito difícil, é simples mesmo, só para saber quantas ampolas, se a gente vai fazer divisão de doses, se não vai. E aí, depois de calculado, a gente coloca no saquinho as quantidades que atenderão cada paciente durante 24 horas, né? E aí, nesse saquinho, ele vai etiquetado com o nome do paciente, com o leito, com o setor onde ele tá. Sim, mas aí agora vocês me perguntam. Sim, Edra, mas tu falou primeiro do coletivo, depois do individualizado, mostrou exemplos dos dois no mesmo lugar. Sim, porque aqui a gente trabalha com um sistema misto, que é, né, o sistema coletivo e o individualizado juntos na mesma unidade. Aqui a gente envia medicamentos em quantidade para a medicação, onde está sendo feito imediatamente, e envia individualizado para os pacientes que estão internados, tá? Então, a principal característica do misto é isso. É uma mistura do sistema coletivo e do individualizado na mesma unidade. E por fim, nós temos o sistema de distribuição de dose unitária, onde os medicamentos são enviados, como o nome já diz, em doses unitárias, ou seja, a dose correta para aquela hora, apenas naquela quantidade a ser administrada. Ou seja, é um sonho de consumo de todos os hospitais, acho que de todos os farmacêuticos, ter dose unitária nos hospitais em que você trabalha, porque é incrível, é dispensar o medicamento certo, na dose certa, para a hora certa e para o paciente certo, né? A dose unitária, ela já foi inventada, esse sistema, há muito tempo, acho que desde 1960, só que hoje no Brasil, pouquíssimos hospitais têm esse sistema de distribuição. O que é uma pena. No exterior, essa realidade já é bem mais próxima, já tem muitos hospitais utilizando o sistema de distribuição de dose unitária, e aqui a gente sai perdendo nisso e continuamos com erros e erros de medicação. Alguns estudos, né, sobre erros de medicação calculam que nos hospitais onde não existe esse sistema de distribuição de dose unitária, a probabilidade de erros é muito maior, é como se fosse de 6 para... Ou seja, a cada 6 doses administradas ao paciente, uma estava errada. Então, é algo bem preocupante mesmo, mas que infelizmente precisa de um investimento financeiro que o nosso governo não está disposto a fazer. Já tivemos algumas evoluções? Sim, já tivemos.
como, por exemplo, as prescrições digitadas. Antigamente eram todas manuscritas e tinham que ser transcritas pela enfermagem para trazer para a farmácia. Só nessa transcrição, então só nesse ato de transcrever já ocorriam vários erros, né, que podem ser evitados com o sistema informatizado. A dose unitária é incrível, porque o médico prescreve lá, já cai aqui no sistema, nem precisa a enfermagem trazer para. Então, a dose unitária, além dela evitar esses erros de medicação, ela também evita perdas. E por evitar perdas de medicamento, diminui o custo geral do hospital, né, no gasto com medicamentos. E eu acho incrível que isso, né, o governo, os diretores de hospital, sei lá, não enxergam, porque é algo que você vai fazer um investimento alto agora de informatização, de tudo, mas que futuramente esses custos os custos, né, e os gastos com medicamento, devido a não ocorrer mais essas perdas, vão ser bem menores. Então, a longo prazo, é algo que, além de melhorar o atendimento e a assistência ao paciente, né, também vai trazer uma economia para o hospital de uma forma geral, com os gastos com medicamento, que é o que corresponde ao maior gasto de um hospital. Então falta muito ainda, eu acho, que para a gente conseguir alcançar isso aqui no Brasil, essa realidade. E enquanto isso, né, os nossos pacientes estão sofrendo por conta dos erros com medicação. E muita gente atribui, né, a culpa de um erro de medicação para quem está administrando o medicamento. Às vezes o erro já está vindo lá de trás, tá? Então a culpa não é individual, mas sim do sistema. Então, é do sistema, né, de uma forma geral. Óbvio que existem casos que sim é da pessoa, mas que a maioria dos casos é sim do sistema, porque todo o sistema contribuiu para que aquele erro acontecesse.